que foi a virada de chave que eu comecei a aprender, que eu aprendi realmente a falar de Jesus, a evangelizar de uma forma bíblica e coerente. Aí, passou isso, eu pensei, poxa, não adianta eu querer apenas compartilhar esses vídeos com as pessoas, porque o canal é americano, não é todo mundo que fala inglês, são pouquíssimos vídeos que têm disponibilidade de legendas. Então, foi com isso que surgiu a ideia de fazer um canal voltado para o Brasil. E foi assim que o movimento Aletheia surgiu. Não só para evangelizar, mas com o intuito de, filmando os evangelismos na rua, assim como eu aprendi, por conta dessas filmagens, outras pessoas também pudessem aprender, também pudessem quebrar essas barreiras. Então, de certa forma, o motivo do movimento Aletheia existir são vocês, meus irmãos. O movimento existe para encorajar vocês, para servir vocês e para que, por meio da nossa vida, no nosso dia a dia, a gente possa falar de Jesus aos outros. Porque eu acredito que a melhor forma de a gente espalhar o evangelho não é a gente achar um grande avivalista, um grande pregador do evangelho apenas, mas toda a igreja viver evangelismo como um estilo de vida. Cada um de nós, sabe? E nesse sentido, eu até queria perguntar para vocês, o que vocês esperam dessa oficina? Porque, afinal, a gente vai para a rua daqui a pouco à tarde, né? E muitos de nós, e talvez, a partir daqui, a Igreja Cristã da Família, aqui no Jardim Anália Franco, marque mais programas de evangelização, mais saídas dessas, mais eventos do tipo. E isso é bom. São coisas que eu apoio, eu faço, eu saio para a rua frequentemente e por aí vai. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Quantos aqui se converteram porque algum desconhecido abordou você na rua e te evangelizou ou te deu algum panfleto na rua? Alguém aqui? Pode levantar a mão. Tá. Então, quantos aqui se converteram por meio de programa evangelístico de televisão, rádio, internet, algo assim? Quantos aqui? Tá. Agora, quantos aqui se converteram por meio de um amigo? Alguém que te conhecia, alguém que era do seu convívio, falou de Jesus ou te convidou para o culto, algo assim? Quantos aqui? Sei, podem baixar a mão, gente. Obrigado. Ou seja, o que a gente percebe hoje? A gente percebe hoje que a grande parte das pessoas que se converte, e isso não só hoje, mas desde sempre, se converte mais por meio de pessoas do seu convívio. Se converte mais por meio de com pessoas que conversaram com vocês. Então, o objetivo aqui, mais uma vez, não é também botar um peso a mais sobre o Ministério de Missões, né? Fazer o Ministério de Missões ou o pastor da igreja está aqui, gente? Tem? Opa. Ou então, qual seu nome, pastor? Ricardo. Ou então botar mais um peso sobre o pastor Ricardo e o Ministério de Missões para que eles façam mais eventos com esse propósito de evangelização, marquem mais coisas, mas que vocês mesmos entendam que essa missão pertence a vocês. Não só de evangelistas, não só de líderes, não só do pastor, mas é de vocês também. Então, esse é o nosso objetivo aqui. O objetivo é fazer com que você, no dia a dia, consiga aproveitar cada oportunidade. Amém? Então, vamos começar, então, a oficina de evangelismo do Movimento Aletheia. Bom, já começou, mas agora a gente vai começar a acompanhar ali o que vemos nos slides. Pode passar para o próximo. Ih, eu esqueci, desculpa. É que tem muita gente que não tem, gente. Isso, aí eu tenho que ficar falando próximo. Agora, glória a Deus que pode ser essa forma aí. Oi. Ah, tem que voltar para lá. Ah, tá. Calma aí. Tá tranquilo, gente. A gente espera. Agora foi, glória a Deus. Vamos nessa. Primeira pergunta a se responder nessa primeira parte, nesse primeiro slide, é o seguinte: eu preciso de um chamado
para evangelizar? E a resposta está na ordem que Jesus nos dá em Marcos 16,15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, não, evangelismo não é só para evangelistas. Todo filho de Deus é chamado para evangelizar. E a gente vê não só isso em Marcos 16,15, mas em diversas passagens no final de cada evangelho e também no início do livro de Atos, ok? Gente, eu só queria falar uma coisa. Todo esse material que vocês vão ver nesses slides tem disponível num PDF que está com Gustavo e Rebeca. Aí eles podem depois disponibilizar para vocês. Quem quiser depois, quem quiser depois, ele pode encaminhar o arquivo para vocês, ok? Mas claro, vocês podem fazer suas anotações e outra coisa, vai ter momento de tirar dúvidas, tá bom? A gente interagir e vocês, se alguma coisa não foi respondida claramente, alguma coisa pessoal que vocês estão vivendo, vocês podem perguntar depois, tá, ok? Enfim, todas essas passagens aqui são finais do evangelho, de cada evangelho, Mateus, Lucas, João, no início de Atos, o Marcos está ali em cima, e em todos eles a gente vê Jesus dando a missão para seus discípulos. Mateus 28, ele diz, ide e fazei discípulos. Em João, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Atos, ele diz, vocês serão meus testemunhas até os confins da terra, serão revestidos de poder. Enfim, Jesus, de diversas formas, ele comissionou seus discípulos, ele deu essa ordem a seus discípulos. Já aí, meus irmãos, só nesse início, nesse primeiro slide, já quebra qualquer tipo de desculpa que a gente pode ter para não evangelizar. Porque a gente percebe que é um mandamento de Jesus. Um mandamento muito claro que a gente vê em todos os evangelhos e no livro de Atos e também em outros livros. Ok? Imagina que eu chego, por exemplo, eu não, né? Mas, pastor Ricardo, alguém chega para ele no gabinete e diz, pastor, eu sou crente, mas acho que eu não levo jeito para orar, não. Por isso que eu não oro. Acho que eu não nasci para esse negócio de ler a Bíblia, não. Mas eu sou crente. Sou absurdo, né, não? Porque muitas vezes, hoje, se tornou comum, parece que se tornou comum pessoas dizerem que não levam jeito para evangelizar. Sendo que, da mesma forma, é um mandamento, é algo que Jesus diz, sabe? A gente não vive dizendo, quando falamos de disciplinas espirituais, que a oração e leitura da palavra é algo que nós devemos nos esforçar para fazer, independente da gente estar com vontade, se a gente está com sono ou não, se a vida está corrida ou não, que vida corrida não é desculpa para não ler a Bíblia e não orar. Da mesma forma, não temos desculpa para não evangelizar. Porque já que é algo que Jesus deu para nós fazermos, assim como a disciplina de orar e ler a Bíblia, é algo que da mesma forma nós devemos nos esforçar para fazer. Também, orar a Bíblia é fácil? Orar a Bíblia. Ler a Bíblia, a carne gosta de ler a Bíblia? A carne gosta de orar? Não. Da mesma forma, a carne detesta evangelizar. Então, a gente não vive dizendo também que o espírito milita contra a carne e o espírito deve ganhar essa guerra contra a carne, a gente deve lutar contra as vontades da carne. Então, da mesma forma, essa vontade, essa dificuldade que nós temos de não evangelizar, provém da carne. Da mesma forma que nós devemos lutar contra a falta de vontade de orar e ler a Bíblia, devemos lutar contra essa falta de vontade, de ânimo para falar das boas novas. Porque essa é uma missão que Deus deu para todos nós. E quando eu digo isso, já pode ficar claro que é o seguinte, quando nós negligenciamos esse chamado, nós entramos em pecado. E quando eu digo isso, não quero dizer que se você tem dificuldade de evangelizar, que você está indo para o inferno. Bom? O que eu estou dizendo é o seguinte, se alguém diz que crê em Jesus, mas não se incomoda com a perdição,
do seu próximo, e você não tem o desejo de alguma forma ganhar para Cristo aquele que está caminhando para a condenação, isso significa, te digo isso com todo amor, tá? Significa que então tem algo de errado com a sua fé. Se você quer que foi alcançado por uma salvação, mas você não tem vontade ou interesse de fazer com que essa salvação que te alcançou alcance a outra pessoa, alcance o seu amigo, então algo tem de errado. Porque o de mais natural é que, se nós fomos alcançados por algo de bom, a gente quer que isso também alcance as outras pessoas. A gente não faz isso naturalmente? Cara, conheci um podrão bonzão ali na esquina, cara, eu tenho que ir lá. Bora lá, pô, quero te levar lá. Não sei. Irmã, a faculdade, não sei, o curso tal é muito bom, você tem que fazer para você passar no vestibular, não sei, algo do tipo. Ou então várias notícias, que as coisas boas que a gente conhece, a gente tem uma vontade natural de compartilhar com um amigo. A gente posta nas redes sociais. Então, da mesma forma, isso é algo que nós também devemos fazer e nos esforçar para fazer. Agora, só um detalhe. Quando eu digo isso também, não quero dizer que você precisa ser necessariamente como eu. Ou seja, porque eu, com frequência, vou à praça para abordar desconhecidos e etc. Não estou dizendo que para cumprir esse chamado, você tem que ir para a rua toda semana. Então, que você tem que se envolver com desconhecidos sempre. Ou então ir de megafone para a rua. Lá no... Acho que na Avenida Paulista tem bastante isso, né? Ou então... Ah, é? Tem aquele pregador do manto. Creio no Senhor Jesus e será salvo. Então, enfim. Talvez você não seja que nem eu nesse sentido, mas talvez você seja alguém que atua mais, por exemplo, em contextos de ação social. Talvez você atue mais fortemente nessa área do que do que em praças com as pessoas. Ou talvez você atue mais com pessoas do seu convívio. Talvez você não seja do tipo que evangeliza pessoas na rua, mas talvez você seja do tipo que ganha seus primos, tios, colegas de trabalho e faculdade para Cristo ao longo de anos de convivência, ao longo de conversas informais, em momentos de conversa no almoço, quando você convida ele para ir para sua casa, você vai na dele. Por meio dessas conversas, você introduz a mensagem do Evangelho. Enfim, independente da forma pela qual você é chamado, não negligencie a sua missão. Amém? Agora a pergunta que não quer calar, né? Como evangelizar? Afinal, vocês estão aqui para isso, né? Saber como evangelizar. Vamos começar definindo. Evangelizar significa comunicar o Evangelho. Logo, precisamos entender o que ele é. Evangelho significa boa notícia. Mas, que boa notícia é essa? Agora, vamos falar da notícia. O Evangelho. Antes da gente falar sobre, queria te perguntar, o que é o Evangelho? Não precisa responder em voz alta, tá? Pensa aí na sua cabeça. O que é o Evangelho? Responda mentalmente. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que eu quero fazer. Por que você acha que vai para o céu? Ok? 2 perguntas para serem respondidas internamente. O que é o Evangelho e por que você acha que vai para o céu? Vamos começar respondendo a primeira pergunta. O Evangelho, ele se resume, se centraliza... na morte e ressurreição de Cristo. Vamos ler um dos versículos mais claros nesse sentido. 1 Coríntios 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Por meio dele vocês são salvos. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Essa é a gloriosa mensagem do Evangelho. Uma mensagem que começa dizendo que você, embora criado à imagem e semelhança de Deus, você se desviou do seu Criador. Quando eu digo isso,
não estou falando, me refiro também a você que cresceu na igreja. Porque ninguém nasce convertido, tá, gente? A Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado, que a nossa inclinação é para o mal desde a nossa infância. Então, o nosso estado natural é um estado de desvio do caminho do Senhor. É um estado, uma natureza que é inclinada para o pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Por natureza, filhos da ira de Deus. Em outras palavras, merecedores do castigo divino. Mas a mesma Bíblia que diz isso, também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que, apesar da nossa perdição, Deus, cheio de amor e misericórdia, ele enviou seu único Filho ao mundo para viver entre nós, habitar, sofrer, passar o que nós passamos, para cumprir toda a lei, fazer tudo o que nós deveríamos fazer, mas não conseguimos, e ele foi à cruz para morrer em nosso lugar, levando sobre si a punição que era nossa por causa dos nossos pecados. Essa é a mensagem que começa assim, só que não termina aí, porque ele ressuscitou. A morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Para que todo aquele que crer nele e se arrepender dos seus pecados, da mesma forma, assim como ele foi ressuscitado, nós também seremos. Amém? Agora, eu te pergunto, quando eu perguntei sobre o que é o Evangelho, foi nisso que você pensou? Foi isso que você respondeu? Por quê, meus irmãos? É muito comum, quando eu vou para a rua e vou abordar alguém, a pessoa já diz que é evangélica. E aí, tipo assim, não é um cristão... Eu vejo que não é um cristão hipócrita, vamos dizer assim. É aquele que está na igreja, aquele que está atuando lá, aquele que a gente vê que não é daqueles que dão um mau exemplo. Aí muitas vezes, a pessoa já está convertida há algum tempo, aí eu aproveito para quê? Para incentivar a pessoa ao evangelismo, falar do movimento Aletheia. E como eu falei para vocês, a melhor forma se bem que eu não falei ainda, vou falar agora. A forma que eu acho que é melhor para incentivar o evangelismo é por meio do evangelho. Como eu falei para vocês, é uma mensagem que nos alcançou e por essa boa notícia, ela em si é o melhor incentivo para que a gente fale dela aos outros. Aí eu começo então perguntando para a pessoa. Detalhe, né? A gente se chama evangélico. Portanto, o evangelho é algo central na nossa fé. Aí eu pergunto para a pessoa, o que é o evangelho? Aí a pessoa fala muitas coisas. Muita gente fala muita coisa. Menos de Jesus. Por incrível que pareça. A gente acaba tendo uma visão de que o evangelho é algo que nós fazemos ou algo que nós temos que fazer. Mas a gente precisa entender que o evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre Cristo. O evangelho, ele começa na pessoa de Cristo. Ele é o centro da mensagem. Então, nós não devemos achar que o evangelho é como um bom conselho. Bom conselho é o quê? Você fala para os outros algo que ela precisa fazer. Como ela deve proceder naquela situação. Isso é um conselho. Mas o evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. Notícia é algo que você fala para o outro de algo que já aconteceu. De algo ou que está acontecendo. Algo de outra pessoa, provavelmente. Então, é isso. Claro que a Bíblia também vai dizer que nós devemos viver de acordo com o evangelho. Claro, isso tem essa visão de que nós devemos... Tem essa questão. Nós vivemos sim de acordo. Só que a mensagem em si, o centro da mensagem, não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Jesus fez em nosso favor. Amém, irmãos? Tá claro? E com isso, essa já é a resposta da segunda pergunta, na verdade. Essa é a pegadinha. Porque, na verdade, a primeira e a segunda pergunta, na verdade, são a mesma resposta. O que é o evangelho? Cristo morrendo e ressuscitando por nós. Por que você acha que vai para o céu? Porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. Então eu te pergunto,
Foi isso que você pensou? Porque, irmãos, se quando eu perguntei isso, você pensou, porque eu vivo ou tento viver em obediência à palavra de Deus, essa resposta indica, digo isso com todo amor e respeito, que você não entendeu o evangelho ainda, pelo menos até agora. Porque, como eu já falei, como o versículo que acabamos de falar diz, pelo evangelho, por meio dele, vocês são salvos. Ok? Não é por meio de um cumprimento de regras. Não é por meio de um cumprimento, apenas por um cumprimento de mandamentos. Como já falei, a gente vai falar disso até no próximo slide. Já vou aproveitar. Eu estou desacostumado a usar o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Essa salvação nos foi dada por Deus gratuitamente. Claro que a vida do cristão envolve obediência e renúncia diária. Mas nós não obedecemos para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Nossos esforços não devem ser por medo do inferno, mas como um agradecimento por uma salvação que simplesmente recebemos pelo mérito de Cristo. Ou seja, mais uma vez, a salvação não é pelas obras. Não é por eu faço isso, faço aquilo, então agora eu mereço ir para o céu. Não. Eu não mereço ir para o céu, eu mereço a condenação, mas Deus enviou seu único filho para morrer em meu lugar, para comprar essa salvação por mim, e por causa dessa salvação, se eu quero que foi aceito por Deus, aí eu desejo obedecer. Eu quero obedecer não porque eu acho que eu vou comprar minha salvação, mas como um agradecimento por uma salvação que me foi dada. Se alguém diz que é salvo, eu creio em Jesus, mas eu tenho agora permissão para pecar, porque Jesus já morreu por mim, significa que, na verdade, essa pessoa não creu de fato, ok? Essa pessoa não é convertida de fato, ok? Então, são duas coisas que devem andar juntas, ok? Sempre é bom dar essa explicação, porque dá margem para as pessoas pensarem que a salvação pela graça, então posso pecar. Não é isso, amém? Agora você me pergunta, Daniel, o que isso aí tem a ver com o evangelismo? O que isso tem a ver com abordar pessoas na rua? Irmãos, a questão é a seguinte: como é que a gente vai querer falar do evangelho para as pessoas lá fora se a gente, na verdade, não está aplicando ele direito nas nossas vidas? Como é que a gente vai falar da salvação pela graça, se, na verdade, internamente a gente está acreditando num tipo de salvação pelas obras? Faz sentido? Então, por isso que antes da gente querer falar, a gente precisa antes aplicar ele corretamente nas nossas próprias vidas. Amém? Agora vamos ler. A passagem bíblica que lemos diz, por meio dele, do evangelho, vocês são salvos. Em Romanos 1,16 também lemos, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo, o que converte não é uma personalidade extrovertida ou habilidade discursiva, mas o poder da mensagem que estamos levando. Então, talvez você estava aqui, você estava vendo aí o Gustavo falando. E o Gustavo, nunca tinha ouvido o Gustavo falar, gente. Eu estava vendo ele falar e pensei, tipo, pô, ele fala bem. Ele fala bem. Ele, tipo assim, fala com uma linguagem bem que comunica como jovem, né? Pô, legal isso aí. Aí talvez você pense, tipo assim, pô, você olha isso aqui e pensa, poxa, eu tenho zero esse jeito de descolado, né? Eu tenho dificuldade, eu gaguejo na hora de falar, eu me enrolo. Eu sou desse tipo, gente. Eu não sou do tipo do Gustavo, não. Eu sou do tipo que gagueja. Eu sou do tipo que se enrola com mais facilidade. E aí você talvez ache que você é mais limitado, que você, na verdade, não tem muita aptidão para isso. Mas você precisa entender, assim como eu, assim como todos nós, que o que converte não é falar bonito, não é falar sem gaguejar. Não é ter uma oratória perfeita ou muito habilidosa. A questão é que você precisa ser fiel à mensagem. Ou seja, falar aquilo que a mensagem é. Mesmo que você gagueje na hora, mesmo que você seja tímido, mesmo que você fale de uma forma que você talvez na hora não gostaria de falar com a desenvoltura que você gostaria, porque talvez você se compare com os outros, você se compara com Gustavo ou com outras pessoas, aí você se acha
não apto a isso. Mas precisamos entender, como está escrito aqui, o que converte não é a sua personalidade. O que converte não é a sua habilidade discursiva, é a mensagem que você irá levar. Quem lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador é sobre o semeador que lança a semente, certo? Já percebeu que nada se fala de como o semeador está externamente? Se ele está com uma foice assim ou assada, se ele está com roupa de jardineiro, se ele está de bermuda, se ele está de terno. Apenas fala que ele lança semente. E os solos férteis germinam. Portanto, o que converte é a semente. E essa é a nossa missão. Falar o que a Bíblia diz que o Evangelho é. Jesus vindo, morrendo e ressuscitando por nós. Amém? Isso dito, a pergunta que fica é: o que fazer para ser salvo? Quais os meios escolhidos por Deus? Vamos ler. O que Jesus disse quando ele começou a pregar foi: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso já no início do ministério de Jesus. Agora, vamos para Pedro. Lá no dia de Pentecostes, no grande avivamento da história, o primeiro avivamento ali da igreja primitiva, quando Jesus prega o evangelho para a multidão pergunta: o que precisamos fazer? Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Mais uma vez, arrependimento, e aqui ele fala batismo. E batismo sabemos que é um ato público, onde você confessa a sua fé em Cristo. Você morre para si, renasce para Cristo, que simboliza o nosso novo nascimento em Cristo. Então, o batismo é algo que simboliza isso. Então, da mesma forma, aqui também fala de arrependimento e a fé em Cristo simbolizada pelo batismo. E por fim, vamos para Paulo. Esses são os 3 homens mais presentes no Novo Testamento, né? Pedro, Jesus e Paulo. Agora vamos ver o que Paulo tem a dizer. Ele vai agora resumir o ministério dele na Ásia. Ele está lá em Atos 20, ou seja, final do ministério dele. Olha só o que ele diz. Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, testemunhando o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, vemos aí o que? Arrependimento e fé. Então, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre essas duas coisas, que a Bíblia deixa claro que são as necessárias para a salvação. Fé, meus irmãos, no sentido da salvação, não está falando de fé de que a vitória vai chegar, ou que o milagre vai acontecer, ou que tudo vai dar certo. Não, no sentido da salvação, ele está falando de uma confiança não em si mesmo, mas em Cristo. Um reconhecimento da salvação unicamente pela cruz de Cristo. Ou seja, você deixa de confiar em si, passa a confiar apenas no que Jesus fez por você. Agora, arrependimento. Ele começa com o reconhecimento da separação de Deus por causa do pecado, ou seja, a convicção de que somos pecadores. Com isso, nós oramos por perdão e decidimos obedecer a Deus plenamente por toda a vida. Ou seja, uma rendição total à palavra de Deus. Uma rendição total ao que Deus é, ao que Deus diz. Só deixando claro que isso é uma decisão, ok? Uma decisão de obedecer. Em outras palavras, não estou dizendo que você tem que passar a obedecer plenamente, só depois que você ser perfeito, aí você vai ser salvo. Não. É uma rendição, uma decisão de você se render a Jesus. E aí, a partir daí, é isso que, essa rendição que caracteriza o arrependimento. Amém? Então, arrependimento e fé. Agora talvez você pergunte: e Daniel, você quer dizer então que aquela forma mais popular de fazer o apelo, receba Jesus como seu único Senhor e Salvador, ela está errada? Porque, de fato, lá nos evangelismos que a gente vê com Jesus e os apóstolos, a gente não vê eles fazendo o apelo dessa forma. Então, será que está errado? Meu irmão,
meus irmãos, lá em João 1,12 está escrito que aqueles que receberam Jesus receberam poder ou direito de se tornarem filhos de Deus. Então, já que a gente vê esse tipo de linguagem em João 1,12, a meu ver, tem gente que não gosta, mas, a meu ver, é totalmente válido e correto a gente chamar a pessoa para receber a Jesus como único Senhor e Salvador. Só, claro, explicando também o que isso significa. Que receber a Cristo como Senhor equivale, por exemplo, ao arrependimento. Porque nós passamos a ver Ele como nosso dono, como alguém que nós devemos obedecer, alguém que nós devemos virar as costas para o pecado e obedecer apenas a Ele. Como nós recebemos Ele como Salvador, a gente passa a querer nele, crer que somente somos salvos por Ele. Então, digamos que é uma forma diferente de falar de arrependimento e fé. Ok? Então, eu particularmente prefiro falar de fé e arrependimento quando eu vou fazer o apelo, quando eu vou evangelizar, por uma questão pessoal, porque, a meu ver, fica mais claro de entender e fica mais próximo do que a Bíblia diz na maioria das vezes. Mas também não tem nada de errado em fazer o apelo da forma mais comum, que é aceitar ou receber Jesus como Senhor e Salvador. Agora, para a gente terminar essa primeira parte, essa primeira sessão, a gente vai falar sobre o essencial no evangelismo. O centro do evangelismo bíblico é falar sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo e chamar ao arrependimento de pecados e fé em Jesus. Vamos lá, se você está distraído, está meio sonolento, não dormiu direito à noite, para um pouquinho, vamos ler de novo, ok? Vamos gravar isso aqui, nunca mais esquecer. Vamos todo mundo ler isso em voz alta, pode ser? Todo mundo, vamos lá. 1, 2, 3, o centro, a partir do centro, tá? 1, 2, 3 e... O centro do evangelismo bíblico é falar sobre chamar. Exatamente. Amém? Promete que nunca vai esquecer, irmão? Amém? Então é isso. Isso que caracteriza o evangelismo, evangelização segundo a Bíblia. Isso aí. Agora, a gente está chegando no final dessa primeira parte, dessa primeira sessão. E querer dizer também que, embora vocês estão aqui ouvindo uma aula, absorvendo informação, uma coisa é clara: evangelismo não é algo que evangelizar não é algo que a gente aprende apenas ouvindo, mas fazendo, mas praticando. Então, nesse momento aqui, eu queria que no final dessa sessão a gente fizesse uma pequena bagunça santa aqui, uma pequena dinâmica, e aí a gente vai fazer um intervalo pequeno, um curto intervalo de 5 minutos, né? A gente já está aqui há algum tempo já. Aí, para você que se quiser beber água, se quiser tomar mais um café, se tiver com sono, ainda quiser comer alguma coisa rápida, de 5 a 10 minutos rapidinho, ok? Daí a gente volta já para a segunda sessão, ok? E normalmente é a Sara que dá essa parte, mas ela tá lá em cima ainda. Então, enquanto ela não chega, eu vou... Opa, olha ela aí. Chama a minha digníssima para essa parte. Não, agora você. Bom dia, gente, tudo bem? Vamos separar em duplas? Você pode já pegar sua dupla. Todo mundo com uma dupla, ninguém está sozinho? Foi? Como é que vai ser essa primeira dinâmica? Vamos separar aqui. Todo mundo que está à esquerda, ok? À esquerda da dupla, vai ser um descrente, ok? Nesse primeiro momento, quem está à esquerda é um descrente. Tudo bem? E vamos supor, tá, gente? Finge que esse descrente é um amigo seu, sabe que você está sempre na igreja, né, nos pequenos grupos, pequena família. Ele vai te perguntar: mas amigo, me diz aí, como é que funciona isso aí? Como é que
que funciona a sua religião? Por que você está todo dia lá na igreja, culto de oração, culto disso, culto daquilo? Então, você tem 2 minutos para falar como funciona a sua religião, com base naquilo que você acabou de ver. Tudo bem? A cola está aqui. Então, você tem 2 minutos para explicar o que é, né, essa religião, por que você faz, para onde você vai toda essa semana, ok? Então, quem está à esquerda, ok? À esquerda é o descrente e vai perguntar para o seu amigo. Alguma dúvida? Alguém está sozinho? Não? Certo, então vamos lá, 3, 2, 1, foi! Vamos lá em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e acabou, 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 acabou. Tiveram conversões aí, se converteram? Não! Qual é seu nome? Isso? Kátia. O que você achou de mais difícil nessa dinâmica? Eu tenho muita dificuldade em falar. Eu creio, mas por isso que eu estou aqui. Porque eu não sei como abordar a pessoa, como explicar. Então, assim, como Jesus veio, porque muitas vezes eu escuto assim, Deus está em todo lugar. Mas eu creio em Deus, mas Jesus Cristo... Então, assim, eu tenho dificuldade disso. Entendi. E nessa dinâmica você conseguiu, pelo menos, falar sobre esses 2 pontos? Entendi. Ela dificultou sua vida, não? Não. É só uma dinâmica, né? Pra gente praticar. Assim, a gente espera realmente, né, que no final de toda essa oficina vocês saiam daqui mais inspirados, né, a vencer todas essas barreiras. Mas essa primeira dinâmica, o interessante é que a gente às vezes está no Uber, né, está no ponto de ônibus ou na faculdade, no trabalho, e a gente não tem muito tempo, né? Às vezes é no intervalo de um almoço, de um lanche, alguma coisa assim. E a gente, quanto mais esse evangelho de Cristo, né, estiver, né, dentro do nosso coração ali, né, queimando, a gente crê que quanto mais essa mensagem enche o nosso coração, mais fácil é da gente falar, seja em meia hora, 1 hora ou em 2 minutos, sabe? Mas isso é com o tempo, com a prática, não tem problema nenhum. Então, gente, a gente vai dar um pequeno intervalo só para beber água, ir ao banheiro, 5 minutinhos, e a gente retorna para a segunda parte. Tudo bem? Vamos lá.